e pode ser depois assistido por todas as pessoas em todos os lugares do mundo. E como foi dito, nós não temos todas as respostas, mas é importante que a gente reflita juntos. Muitas vezes existem perguntas que a gente nunca esperou receber. E essa pergunta nos faz refletir, nos faz repensar e faz com que a gente que está respondendo cresça com essas questões. Por isso que é tão também importante, não só para vocês, mas para a gente que está aqui, este estudo de perguntas e respostas. Lembrando, inclusive, que a primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, de 1857, ele é um livro de perguntas e respostas, onde o Allan Kardec, conhecido como codificador do Espiritismo, ele questionava os espíritos. E os espíritos respondiam através de médiuns, onde ali começou a ser estruturado o pensamento, que hoje a gente chama de doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos. Então vamos começar a passar a palavra para o Iris, para ele responder a primeira pergunta da noite de hoje. Boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui participando de mais uma noite de estudo, de mais uma noite de reflexão. A pergunta que nos chega é a seguinte: acontece dias onde me sinto perdido, sem saber qual caminho seguir, ou como resolver certas situações complicadas. Gostaria, se possível, de respostas para isso. E ela emenda com a segunda pergunta, que diz o seguinte: também estou com um tio em situação difícil, devido à escolha que fez para quem elegeu como sua companheira. Gostaria de saber como posso ajudá-lo. Então, primeiramente, vamos à primeira pergunta. Primeiramente, eu não posso te traçar um caminho dentro das suas dificuldades para que você possa seguir, porque cabe a você crescer dentro da sua dificuldade. Eu posso chegar aqui e te traçar caminhos maravilhosos para seguir, mas é você ali, com a sua experiência individual, dentro das escolhas que você vai fazer dentro daquela situação que você está vivendo, em que você vai poder extrair determinado aprendizado. O que eu posso te dizer é que nos momentos mais difíceis das nossas vidas é onde a gente mais cresce, é onde a gente mais aprende. É na adversidade, é na dificuldade que a gente vai provando para nós mesmos a nossa capacidade de nos auto-superar dentro daquela dificuldade, que nunca é destituída de um propósito, que nunca é destituída de uma finalidade na vida da gente. Agora, o que a gente não pode encarar as dificuldades é com um sentimento de revolta. Atravessando determinada situação, muitas das vezes a gente comete o equívoco de nos desencaminhar pelas trilhas da revolta, ou seja, da não aceitação. Mas quando eu falo não aceitação, não significa que a gente deve aceitar aquela situação difícil de uma forma negativa. É preciso a gente diferenciar dois tipos de aceitação. Uma aceitação negativa, que é aquela que te congela, que é aquela que te paralisa, que é aquela que você aceita aquela situação sem sair do lugar, sendo que a situação difícil que te chega é justamente para você sair do lugar. E a aceitação positiva, que é a aceitação resiliente, aquela que você não deixa de trabalhar nos bons propósitos de autossuperação. É dessa aceitação que a gente está falando. É da aceitação que vai nos proteger contra a revolta, contra a rebeldia, contra o desespero.
tá certo? Então aí a gente vai criando condições de oferecer para a espiritualidade uma atmosfera mental de uma melhor atuação na vida psíquica da gente, a fim de que a gente possa superar as nossas situações complicadas. Só para a gente ter uma noção de como que a espiritualidade fica às vezes torcendo para a gente, vamos dizer assim, persistir um pouco mais, a fim de que a gente possa superar o problema. Eu não sei se vocês lembram de um comercial que passou na televisão há uns anos atrás, que era a propaganda do Banco Itaú, em que tinha um menininho sentado, o pai ia e rasgava um papel na frente do menino, e o menino morria de rir. Foi uma propaganda que ficou muito marcada na história da publicidade na televisão. Então assim, o pai rasgava um pedacinho do papel e o bebezinho morria de rir, e a gente em casa também. Então, a história desse comercial ela é muito interessante para a gente estar compreendendo isso daqui. Porque em alguns estados dos Estados Unidos, quando a pessoa está pretendendo um emprego, ela manda o seu currículo por correspondência para a empresa pretendida e a resposta também vem por correspondência, seja ela negativa ou seja ela positiva. Então, esse pai estava desempregado, estava passando por situações difíceis e ele mandou o seu currículo para uma empresa em que ele estava pretendendo trabalhar. E a resposta que veio foi uma resposta negativa. E ele estava cheio de necessidade, precisando trabalhar. Aí ele foi, ligou a câmera e, até numa atitude de ironia, mais descontraída, ele rasgou o papel na frente do bebê que começou a rir. Ele achou aquela cena muito engraçada e ele postou na internet. Quando ele postou no YouTube, o Banco Itaú, vendo aquilo, procurou quem era o detentor dos direitos autorais daquele vídeo. E foi atrás dele. Eu nem preciso dizer que ele ganhou muito dinheiro com isso, né? Então, por quê? Ele pegou uma situação difícil e ele superou aquilo ali de uma maneira extremamente positiva. Aquilo não abalou ele. Ele riu daquela situação e a bênção da espiritualidade chegou de maneira imediata na vida dele. Então nós também somos assim, às vezes a gente está atravessando uma situação difícil e a espiritualidade fica em torno de nós, torcendo para que a gente abra uma brecha, no sentido de uma abertura para a vida positiva, a fim de que ela possa revolucionar aquela situação difícil que a gente está atravessando. Tá certo? Então, primeira pergunta é essa. A segunda, para a gente não se estender muito, também estou com um tio em situação difícil devido à escolha que ele fez para ter uma companheira ao seu lado. Gostaria de saber como eu posso ajudá-lo. Olha, não intromete muito nisso. Tá? Não dá muito pitaco nas escolhas afetivas dos outros. O que você pode fazer é orar por ele. Se você considera que o relacionamento dos dois vai ser prejudicial, não tente interferir. Porque o mais prejudicado nessa história vai ser você. Você não sabe das vinculações que eles trazem do passado. Você não sabe da atmosfera interior que cada um traz dentro do coração, das suas carências, das suas preferências. Então, quanto menos a gente puder interferir na vida afetiva dos outros, é melhor. Agora, o que você pode fazer, e que é até de bom alvitre, é orar por ele. Pedir a Deus para que a espiritualidade proporcione o que for de melhor dentro da escolha que ele fez. Não é orar para afastar, não, né? Não. Tá bom. Isso. Que isso? Boa noite. A pergunta formulada é a seguinte: em um grupo de estudo, pode os médiuns presentes receberem e dar comunicações? Ou esse acontecimento deve se restringir às reuniões mediúnicas? Primeiro, nós precisamos lembrar que mediunidade é coisa muito séria e deve ser exercida santamente, conforme elucida Emmanuel.
o trabalho, o labor mediúnico, ainda mais nos seus momentos iniciais, ele exige um acompanhamento devido, ele exige uma determinada atenção, porque lidar com a mediunidade é, para a maioria, lidar com o invisível, é lidar com inteligências, é lidar com forças que nós muitas vezes desconhecemos. Submeter a uma comunicação mediúnica em um grupo de estudo qualquer, primeiro que é uma falta de disciplina, porque o próprio nome já nos diz, é um grupo de estudos. Então, convém aos médiuns ali presentes que tenham disciplina e se disponham a estudar. Diferente dos casos onde estamos em uma reunião, eu não vou nem falar de desenvolvimento, porque ninguém desenvolve mediunidade, a mediunidade é inata, né? Mas numa reunião de educação mediúnica, onde um momento será ali traçado para as experimentações mediúnicas. Essas reuniões, elas devem contar de número específico de pessoas, tem que ser uma reunião séria, não pode ser entra e sai, precisa ter um certo rigor, porque isso tudo é disciplina com a qual a mediunidade precisa estar efetivamente imbuída, não é? Quanto às comunicações mediúnicas no geral, devem de toda maneira serem efetuadas, devem ser exercidas no ambiente de uma reunião mediúnica, com um dirigente preparado, uma pessoa que tenha capacidade suficiente de coordenar esses trabalhos, para que nós não caiamos em determinados embustes, em determinadas fascinações, em determinados fetiches e processos anímicos sérios. É o meu modo de entender essa questão. Tem duas perguntas aqui muito parecidas, eu vou juntá-las e tentar respondê-las juntas. Quando uma pessoa desencarna de forma trágica, é por falta de preparação do espírito para a vida? Quando uma pessoa desencarna, como ela desencarna necessariamente tem algo a ver com o que ela fez em vidas passadas? Exemplo, a morte do menino João Hélio, que foi arrastado por bandidos. Vocês lembram desse caso, né? A mídia divulgou bastante. A questão da morte, né, de como que se dá a morte, é uma questão um pouco complexa. Os espíritos afirmam que há um planejamento para a morte. A morte, ela não é assim, casual. Ela existe uma programação para a morte, da mesma forma que existe uma programação para a vida. Agora, nós não podemos entender esta programação como destino, uma coisa que é imutável. Por quê? Até sobre o nosso momento de morte, o nosso livre-arbítrio também age, influencia. Por exemplo, vocês conhecem aquele ditado assim, ninguém morre de véspera? Né? Esse ditado simboliza exatamente isso, que se não estiver na programação aquele indivíduo desencarnar, porque ele não vai desencarnar naquele momento ali, daquela forma. Tipo assim, um avião caiu, aí a pessoa, antes
né? Aconteceu alguma coisa e ela não embarcou no avião. Não era para ela ter desencarnado naquele desastre. Né? E aconteceu alguma coisa, aí acontece um acidente, um atraso, aquela pessoa fica fora daquilo. Isso é verdade. Agora, o nosso livre-arbítrio é muito importante. Que, por exemplo, o que é o suicídio? O suicídio, vocês acham que ele é planejado? De forma nenhuma. Ninguém planeja reencarnar para se suicidar. Agora, o suicídio é um ato de livre-arbítrio da pessoa. Ela, utilizando o livre-arbítrio, ela acaba com a própria vida. E aí vocês lembram que o André Luiz, quando chega no nosso lar, eles ficam acusando-o de suicídio. E ele fala assim, mas eu não me suicidei. Aí cria-se nesse momento o suicídio inconsciente. Olha que trem estranho. Livre-arbítrio não é consciente, não é decisão voluntária. Existe o suicídio involuntário, inconsciente. Hoje a medicina já sabe o que faz mal para o nosso corpo biológico. Por exemplo, fumar faz bem, é saudável? Vocês acham que quem está consumindo muito cigarro não está diminuindo a vida dele física? E é tantas coisas que a gente sabe que realmente não são saudáveis, e muitas vezes a gente faz isso e faz em excesso. Estamos suicidando conscientemente. Aí vamos desencarnar de véspera, ou um mês antes, ou um ano antes, ou 10 anos antes, pelo nosso próprio livre-arbítrio não cuidar do nosso corpo. Então, o ato do desencarne está previsto, está na programação. Realmente, uma pessoa não vai desencarnar sem estar no momento dela desencarnar, porém, o nosso livre-arbítrio influencia, o nosso cuidado, né? O cuidado, inclusive, por exemplo, na hora de dirigir. Se eu vou fazer uma viagem, eu não vou morrer de acidente, quer dizer que eu não tenho que olhar o pneu do carro, não tenho que olhar o freio do carro, não tenho que... Porque existe ali, eu tenho que tomar todos os cuidados. Agora, se eu tomo todos os cuidados da minha parte, e aí acontece alguma coisa que não é culpa minha, não é irresponsabilidade minha, aí sim. Mas eu tenho que, assumindo o meu livre-arbítrio, ser responsável por todos os atos da minha vida também. Espero ter conseguido ampliar um pouco sobre essa questão. Boa noite. Minha amiga morreu com leucemia aos 14 anos. Foi muito triste. Na noite passada, na noite anterior, no caso, sonhei com ela morta no caixão, segurando a minha mão, olhando para mim. Isso tem algum significado? Algum significado tem, evidentemente. Mas eu não vou poder aqui interpretar o sonho para você, porque me falta capacidade para isso. O que a gente tem a dizer é que no momento do desencarne, principalmente de uma jovem aqui com leucemia aos 14 anos, ou seja, mal adentrou a existência, a existência no corpo físico, há um amparo da espiritualidade muito grande na transição para o plano espiritual. O que pode ter ocorrido é ela, em uma noite antes do seu desencarne, ela ter tido um encontro real com você, em desdobramento, a fim de que ela pudesse ter força para a transição que representa o nosso desencarne. A gente tem que reconhecer que representa uma transição da vida física para a vida espiritual. Então ela pode sim ter se encontrado com você, ter dado ali com você uma força maior para ela encarar a nova realidade.
muitas vezes os parentes, os familiares, aliás, na maioria das vezes, vêm receber os desencarnados quando há um merecimento, é preciso a gente ressaltar isso, a fim de que possa não haver muito espanto na travessia para o plano espiritual. Para que uma familiarização com o mundo espiritual possa acontecer de uma maneira mais serena, de uma maneira mais amena. Então pode ter sido sim um encontro dela com você. Agora, um erro que a gente precisa ressaltar, e que é muito comum no momento do desencarne, é os familiares ficarem ali em torno do enfermo, que já está em estado terminal muitas das vezes, com aquele pensamento egoísta de prender a pessoa aqui no sofrimento, de prender a pessoa de qualquer jeito aqui do lado deles no plano físico. E isso pode representar um egoísmo, porque quem tem a ciência, quem tem a noção da realidade e da imortalidade da alma, já encara isso de uma maneira diferente. Não encara com frieza, mas passa a encarar com mais aceitação e sem revolta. Então, em casos assim, tem até uma curiosidade que a gente precisa citar, um trabalho que a espiritualidade faz especificamente no momento do desencarne. Porque quando a espiritualidade percebe que há muito sofrimento e muito pensamento de prender o encarnado, o enfermo aqui, o que a espiritualidade efetua? Um choque anímico naquele ser enfermo. E aí o ser humano que está passando pelas dificuldades tem uma melhora. Quando tem uma aparente melhora, os familiares se desligam mentalmente do enfermo. E aí a espiritualidade se aproveita naquele momento para levar. É a conhecida melhora na morte. Vocês já perceberam que às vezes a pessoa está passando por um estado terminal, ela vai ter uma melhora, todo mundo alivia, depois desencarna. Então é esse o processo, muitas vezes, que a espiritualidade se utiliza a fim de facilitar o processo do desencarne. Dá uma melhora na pessoa, os familiares dão uma respirada, ou seja, desligam daquele ser enfermo e facilita o trabalho da espiritualidade na grande transição. Então é preciso a gente compreender que esse sonho que você teve, minha amiga, deve ter sido sim um encontro que vocês tiveram a título de ânimo, a título de coragem no momento em que ela atravessava. Eu vou tomar a liberdade aqui de responder duas questões ao mesmo tempo, porque uma é muito curtinha e a gente responde com poucas palavras. E elas apresentam uma relação entre si. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, amo meus filhos até mesmo mais que a mim. Isso é perceptível e palpável em minha vida. No entanto, não consigo definir o sentimento de amor a Deus. Como perceber se amamos mesmo ao Criador com a intensidade devida? E a segunda é, no dia da realização do culto do Evangelho no lar, há algum preparo especial ou abstinências? Olha, Deus não espera de nós o nosso amorzinho. Como que a gente pode entender isso? Deus não quer que quando você faça uma prece, você manda beijinho para Ele. Deus não quer que quando a gente vai fazer a nossa prece, a gente fala: meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus poderoso, meu Deus isso, meu Deus aquilo. Isso são conjecturas que nós criamos. São fetiches de linguagem, até mesmo uma expressão de carinho, elas podem ser utilizadas. Mas o amar a Deus sobre todas as coisas é uma questão muito superior a isso. Amar a Deus, conforme ensinava Jesus, é você respeitar as suas leis. Amar a Deus
é você, sobretudo, ter resignação diante da vida, aceitar a vida como um verdadeiro prêmio, porque a vida é uma bênção, seja ela cheia de doenças, seja ela cheia de problemas, seja ela cheia de transtornos. Nós temos uma certa maturidade para compreender que aquilo que nós passamos no dia de hoje são consequências felizes ou infelizes dos atos que nós viemos plantando em nossas existências, não é? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é respeitar a sua vontade, fazer a sua vontade. De que maneira que eu posso amar a Deus? Não destruindo primeiramente aquilo que Ele criou. Então veja que interessante, Deus nos deu a vida. Por que é que eu irei tirar a minha própria vida? Eu estou dizendo a vida da carne, no ato do suicídio. Deus deu a vida, por que eu vou assassinar ao meu próximo? Eu estou indo contra o projeto de criação de Deus. Tudo isso é uma negação do amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama o seu próximo, você está amando a Deus, porque você está respeitando a sua criação, você está colaborando para que a sua criação seja sadia, seja plena. Amar os nossos filhos, já dizia Jesus, é muito fácil. Amar aqueles que nos amam é muito simples. Os vossos pais também assim faziam na antiguidade. Nós precisamos trabalhar o amar os nossos inimigos, o amar aqueles que nos caluniam, aqueles que se manifestam contra nós. Como? Colocando eles para dentro da nossa casa, pondo eles para dormir na nossa cama, os ladrões, os assassinos? Não necessariamente, dizem os Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tendo bom senso de não revidar diante de qualquer ofensa, tendo a consciência de não lhes desejar nenhum mal, de não provocar nada que possa interferir no seu progresso, e ajudando, quando possível, dentro das nossas necessidades, para que essas criaturas se erijam. Quanto à abstinência, e ao preparo especial para o culto no lar, nós diríamos que seriam os mesmos preparos e as mesmas abstinências que nós deveríamos utilizar todos os dias, desde o nosso levantar até o nosso deitar. A abstinência das más palavras, a abstinência da nossa crueldade, a abstinência de todos os excessos, seja do alimento, seja da bebida, seja das palavras, seja da audição, porque nós devemos transformar as nossas atitudes e promover uma condição de saúde e paz, não apenas no dia do Evangelho, mas fazermos o Evangelho em nossas vidas, em forma de atitudes e pensamentos, todos os dias em que nós vivemos. Boa noite. Dizem que os médiuns fazem contato com os desencarnados. Dizem não, fazem mesmo. Então, por que ninguém sabe onde está o avião que desaparece com centenas de pessoas? Muita gente sabe, certeza disso, inclusive quem estava lá dentro, Também não seria fazer caridade dizer para uma mãe aflita se seu filho está vivo ou morto? Poderíamos assim dizer que sabemos muito pouco ou quase nada? Poderíamos. Eu acho que o final aqui matou a pergunta. Poderíamos dizer que a gente sabe muito pouco ou quase nada? É verdade. O acesso nosso ao conhecimento é muito pouco. Daí a grande beleza de Sócrates, quando falava que só sabia que nada sabia, porque o que sabemos ainda é muito pouco.
Então, por exemplo, todas essas suposições aqui é a partir do conhecimento que temos. Os espíritos, eles estão num outro nível de conhecimento que muitas vezes o que vale para eles não é o que vale para nós. Os valores deles são muito superiores aos nossos valores. Então, por exemplo, é esse tipo de informação aqui, aonde que o avião caiu e o que aconteceu. Será que para os espíritos tem o mesmo valor que para nós? Porque os nossos corpos, para eles, é como se fosse uma roupa. Uma roupa. A nossa vida, que dura 100 anos, para eles é um segundo na eternidade. Vocês já tentaram fazer esse exercício? Olha só, aquilo que é mais importante para nós, o nosso sofrimento, né, aquelas angústias, o problema de namoro, de casamento e filho, para o espírito é um segundo na eternidade. Então, é uma outra escala de valores. A gente fica falando em transição planetária e tal, e achando que está acontecendo, mas numa escala planetária, uma transição, ela pode levar 10 mil anos, 100 mil anos, e não é nada na história de um planeta. A vida humana é muito curta para essa história. Então, quando a gente faz esse tipo de consideração, nós estamos partindo da nossa referência de vida. Então, os espíritos, eles nos revelam aquilo que eles acham importante para a nossa evolução espiritual. Então, por exemplo, no momento do início do espiritismo, houve um tanto de médiuns de efeito físico, com efeitos fantásticos, materializações, levitação, fenômenos de transporte, porque era importante para a humanidade naquele momento demonstrar a veracidade dos fenômenos espíritas, demonstrar a existência dos espíritos. Depois esses médiuns foram diminuindo e foram reencarnando médiuns intelectuais, cuja importância era transmitir para nós as mensagens espíritas. Veio o Chico Xavier, que transmitiu através de milhares de livros a essência consoladora do Espiritismo. Então, a gente tem que imaginar que a gente sabe muito pouco e que nossos valores são muito baseados no momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte, que é muito pequeno. E muitas vezes os espíritos têm uma concepção muito maior do que a nossa. Por isso que eles vão nos revelar, sim, aquilo que seja importante para a nossa evolução espiritual e para a nossa evolução planetária. Com certeza eles vão revelar. Agora, aquilo que para eles, na concepção deles, eles veem que não é tão importante assim, eles vão deixar para o momento certo para essa revelação, para esse conhecimento chegar. E se você me permite aqui uma participação, João, é preciso a gente considerar o seguinte, que a espiritualidade, ela não nos revela algo nos isentando das dificuldades que a gente tem que passar, das provações necessárias para o nosso crescimento. Então é muito comum a gente falar assim, mas por que a espiritualidade não revela para a mãe sobre um filho desaparecido, que está morto ou que sumiu? Ora, a gente já parou para pensar sobre o prisma da reencarnação, se essa mãe pode ter sido a mesma mãe que abandonou o filho no passado e não quis mais saber daquele espírito e retornou, né, com isso gravado no psiquismo, com esse compromisso de perder o filho e nunca mais achar, para poder valorizar a maternidade. Então a gente tem que ampliar a nossa visão a respeito do que a espiritualidade pensa das nossas dificuldades, das nossas provações. Quando Emmanuel chegou para o Chico Xavier no início do seu mandato mediúnico e falou assim, você está disposto a trabalhar na mediunidade? Chico, estou disposto a trabalhar na mediunidade.
E Emmanuel falou com ele assim: a gente vai começar escrevendo 30 livros, você está disposto? E o Chico falou assim: estou disposto, 30 livros. E logo ocorreu um pensamento no Chico, pensando assim: mas eu não tenho dinheiro nem para comprar pão. Como que eu vou escrever 30 livros junto à espiritualidade? Aí o Chico já logo atinou que o pai dele vendia bilhete de loteria. Aí ele pensou: já sei o que a espiritualidade vai fazer para mim. Vai fazer eu ganhar na sorte grande, vai fazer eu ganhar na loteria. E aí meu trabalho vai ser todo facilitado. Emmanuel, captando os pensamentos do Chico, falou assim: nada disso, Chico. Sorte grande é confiança em Deus e esperança na imortalidade da alma. Não se preocupe que os recursos vão chegar por caminhos inesperados. Então, muitas das vezes a gente podia pensar assim: não, mas podia fazer ele ganhar na Mega Sena logo, né? E aí ia facilitar ele abrir uma editora de cara, né? E discografar os livros. Mas a dificuldade que ele atravessaria seria importante para a própria produção do seu trabalho. Então a espiritualidade não nos retira algo que a gente tem que passar. Quando vocês veem um pintinho nascendo, quebrando a casca lá, vocês vão lá e quebram o pintinho. Não, porque ele precisa desenvolver a musculatura dele para sair dali. Se você for encarar aquilo como um sofrimento, você vai mais prejudicar do que ajudar. Assim como uma borboleta, a larva de uma borboleta para sair do casulo, ela também precisa efetuar determinado esforço a fim de que ela possa voar. Se você for lá e abrir o casulo para a borboleta, você vai estar matando. Então a espiritualidade não nos mata espiritualmente, com revelações sem propósito. Tá certo? Então às vezes a gente visualiza algo como uma tragédia, mas aquela tragédia está sendo extremamente necessária para o crescimento de uma coletividade ou para um crescimento individual. Gente, não sei se vocês perceberam que o Iris nos comparou a um pinto quebrando o ovo na hora, vocês viram, né? Mas é isso mesmo. E a pergunta que nos chega aqui é a seguinte: boa noite. Qual a posição e esclarecimento do Espiritismo em relação aos estigmas? Existe alguma obra que fale sobre esse assunto? É que se pergunta complicada, que chega para a gente, né? Chegam umas bombinhas de mão, igual o Zé Amaral fala. Olha, os estigmas, eles não deixam de ser, a meu ver, uma mediunidade de efeito físico. Mas primeiro a gente precisa compreender o que é estigma. Estigma é uma impressão física que se dá da aproximação de um desencarnado ou então por própria criação do psiquismo. A gente vai exemplificar. Por exemplo, quando um médium de passividade está dando passividade para um espírito suicida que cometeu suicídio efetuando um disparo contra o crânio, contra a cabeça, ele vai sentir as impressões daquele espírito comunicante, que não deixa de ser um estigma por aproximação exterior, tá certo? Agora existe também os estigmas que são criação do nosso próprio psiquismo. Eu recomendo para você que queira buscar um maior esclarecimento, é escasso as obras espíritas que falam a respeito disso. Mas em Francisco de Assis, pelo médium João Nunes Maia, o espírito miramês, ele fala que Francisco de Assis ele tinha os estigmas de Cristo num determinado momento da sua vida, porque a sintonia com Cristo, né, e com o momento do martírio de Jesus, que o próprio Francisco de Assis havia presenciado numa reencarnação passada como sendo João Evangelista, fez com que ele desenvolvesse esses estigmas, porque ele presenciou a crucificação de Jesus. Ele foi o único apóstolo que não abandonou Jesus. A gente acha, quando a gente lembra de traição do Cristo, a gente lembra só de Judas Iscariotes. Mas todos os apóstolos deixaram Jesus na mão, vamos dizer assim. E João Evangelista não. João Evangelista, junto com Maria, acompanhou Jesus com valentia até os últimos instantes da crucificação. Então aquela impressão do psiquismo dele foi tão forte que uma outra reencarnação na condição de Francisco de Assis,
ele desenvolveu os estigmas. Olha como a impressão do nosso psiquismo se dá de acordo com as construções que a gente vai fazendo ao longo das nossas existências. Então, deu para compreender? Existe estigma, que para mim é mediunidade de efeito físico, tanto da aproximação de um desencarnado, como da produção do próprio psiquismo por experiências passadas. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Se o espírito encarnar várias vezes, ao desencarnar, como fica a relação deste com várias mães, vários pais, vários filhos? Eu vou tirar esse se aqui, não tem se, ele vai reencarnar várias vezes. E como é que vai ficar essa situação de ter vários pais, várias mães, vários filhos no plano espiritual? Na verdade, você não vai ter vários pais, várias mães, vários filhos no plano espiritual. Porque o que você vai ter, que nós vamos ter no plano espiritual, são vários amigos, espíritos afetos, simpáticos, que colaboraram conosco na nossa trajetória evolutiva. Então, supõe daí que, não necessariamente, o filho que desencarnou vai ter somente a consideração por uma mãe, que é a mãe da última existência, porque ele vai lembrar das suas mães, dos seus pais, daqueles que eles foram filhos, daqueles que eles foram irmãos, né? E eu gosto de relembrar muito uma passagem do Raul Teixeira, numa palestra, onde ele brinca com a questão do machismo e do feminismo. Ele fala assim: olha, cuidado com esses homens robustos, esses homens cheios de virilidade, né, que são machistas e querem se colocar na posição de extremismo, porque quando eles desencarnarem, eles vão chegar lá no plano espiritual, vai ter uma fila de bigodudos esperando ele. E aí, Raul, agora a gente está se vendo de novo, né? Então, na verdade, o que nós teremos no plano espiritual serão espíritos afetos que caminharam junto conosco. Lembrando que também teremos várias sogras, vários sogros, tudo isso. Então tem que reinar a fraternidade. Vamos falar só do bem. Bom, rapidamente, estamos encerrando, já passou a plaquinha lá, mas eu gostaria de responder essa aqui. Infelizmente as outras ficam para a semana que vem. Aí é até bom que vocês voltam semana que vem para ouvir as outras. Comente a influência de filmes de terror, violência, bem como programas sensacionalistas que abordam temas como esse e de conteúdo erótico. Na verdade, todos esses programas estão buscando audiência, porque tem. Isso significa que nós ainda estamos muito vinculados a esse tipo de coisa. Nos atrai. Nos atrai por causa da nossa natureza ainda. Na nossa natureza é muito mais ainda animal do que espiritual. Porque se já tivéssemos construído uma natureza mais espiritual, não seriam esses tipos de programas que nos atrairiam, seriam outros tipos de programas. A influência é que eu vibrando nesse tipo de vibrações, nesse tipo de sintonia, outros espíritos que vibram assim vão entrar em sintonia comigo. Então, eu estou participando desse, vamos dizer assim, dessa gama, desse conjunto de espíritos que ainda estão nessas vibrações viciosas, né? De violência, de terror, de erotismo, que representam a primeira fase da humanidade, e não a segunda, que nós estamos tentando passar, que é uma fase mais perto da angelitude do que da animalidade. Então a gente tem que optar qual fase a gente quer e disciplinadamente buscar isso. Porque nossa natureza muitas vezes vai chamar para o outro lado. E se a gente se esforçar bastante, disciplinadamente, buscar essas novas vibrações, um dia elas serão espontâneas. Um dia nós vamos conseguir mudar nossa própria natureza. Muito obrigado a todos vocês. Esperamos todos semana que vem aqui.
Mesmo bate-horário, mesmo bate-lugar. Tá bom? Bate-papo. Mesmo bate-papo. Obrigado.